É com muita alegria que aceitamos o convite de Jesus para falar sobre seus ensinamentos e fazer parte deste banquete espiritual junto com vocês. Nós vamos continuar o estudo do livro que é o Espiritismo. Neste livro, Kardec vai nos apresentar 3 diálogos. Um diálogo com um crítico da doutrina, um diálogo com um cético e um diálogo com o padre. E ao longo da exposição, a gente vai entender por que o diálogo com o cético é mais longo, tanto que a casa preferiu dividir. E agora nós vamos para a segunda parte. Só que antes, a gente vai fazer vai lembrar, ou relembrar para quem já viu, algumas advertências que Kardec faz sobre o que é o Espiritismo. Como se fosse uma pergunta: o que é o Espiritismo? Para a gente entender o conteúdo que vai ser apresentado hoje. Então, alguns conceitos que Kardec vai trabalhar conosco, ele diz assim: o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós, os encarnados, o mundo físico, e os espíritos, o plano espiritual. E como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Está claro até aí? Deu para entender direitinho? Podemos defini-lo assim, definir o Espiritismo. É uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. É disso que está tratando essa ciência, né? E continua Kardec: o Espiritismo prende-se a todos os ramos da filosofia, da metafísica, da psicologia e da moral. Hoje nós já sabemos, isso aqui foi no século XIX. Hoje, praticamente todas as ciências estão incluídas no Espiritismo. A mais recente delas, a física quântica, é a que mais se aproxima dos nossos estudos. Mas entra aí biologia, química, astrofísica. A doutrina espírita trata de tudo, tanto do mundo físico e do mundo ou plano espiritual. O Espiritismo tem por fim, qual o objetivo? Tem por fim combater a incredulidade e suas funestas consequências, fornecendo provas patentes da existência da alma e da vida futura. Ele se dirige, pois, e isso é que é importante nós entendermos. Se nós não entendermos isso aqui, a gente não entende doutrina espírita. E aí a gente vai continuar achando que o espiritismo é coisa do demônio. Por exemplo, ele se dirige, pois, àqueles que em nada creem, ou de tudo duvidam.
Entenderam porque o diálogo com o cético eu falei que é muito mais longo? Os que têm fé religiosa e a quem esta fé satisfaz, dele não tem necessidade. O espírita convicto, o espírita que entendeu, ele não entra em combate com as outras religiões, com religião nenhuma. Ele não entra em atrito, em conflitos, em divergências. Não é para quem tem fé. É para aquele cuja a vida é um vazio existencial. Por isso que nós vamos falar sobre o cético. Vale para o ateu também. É para esses. Lembra o que Jesus falou? Eu não vim para os sãos, mas para os doentes. A ideia é a mesma. Essa aqui, Kardec vai falar lá no diálogo com o padre. De onde que vem a história que o Espiritismo é uma religião? O Espiritismo era apenas uma simples doutrina filosófica. Foi a Igreja que lhe deu maiores proporções, apresentando-o como inimigo. Foi ela, enfim, quem o proclamou. Nova religião. Portanto, quem inventou uma nova religião, mais recentemente chamada kardecismo, defensor de Kardec, não leu Kardec. Se leu Kardec, não entendeu Kardec. Eu posso decorar a Bíblia inteira. Isso não me torna um cristão. Me torna um conhecedor da Bíblia. Porque necessariamente esse conhecimento te leva a uma prática. Então, ser cristão vai te levar a um nível de compreensão e de entendimento que te transforma. Então, isso aqui eu achei importante trazer, apesar de ser diálogo com o padre, depois eu achei importante trazer. E aí ele vai falar das críticas. O primeiro diálogo foi com o crítico, mas vale para o cético. O crítico não deve se limitar a dizer que tal coisa é boa ou má. É preciso que justifique a opinião por uma demonstração clara e categórica, baseada sobre os princípios da arte e da ciência que pertence ao objeto da crítica. O objeto da crítica aqui vai ser o espiritismo. Então, se você não sabe sobre o que você está falando, é melhor não falar. Mas você tem o livre-arbítrio. Como poderá fazê-lo quando não conhece esses princípios? Só para relembrar os princípios do Espiritismo, nós tratamos de Deus, que é um objeto das religiões, não da ciência, imortalidade da alma, ou do espírito, como queiram, reencarnação, que é onde bate na gente, por ignorância, mediunidade e pluralidade dos mundos. Na casa de meu pai há muitas moradas, disse Jesus. A figura divina, ela existe desde que o homem é homem.
Nas tribos indígenas tem Tupã. Os egípcios tinham Deus Ra. Cada povo tinha a sua divindade. Os gregos tinham vários, os romanos tinham outros tantos. Até que vieram os hebreus com a ideia de um único Deus. Só que esse Deus que foi apresentado por cético não o convenceu. Nós vamos ver daqui a pouco. Então, quando você lê a Gênesis, primeiro livro da Bíblia, ou da Torá, quem é Deus lá? Deus é o Criador. Criou o céu e a terra, criou o homem, aquela coisa toda lá. Jesus nos apresenta como o maior de todos os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, você é o último na escala, certo? Só que na prática é invertido. Você só vai chegar a amar a Deus se você amar o próximo. Você só vai aprender a amar o próximo, amar a si mesmo. Só que o homem pegou o primeiro mandamento da lei mosaica e inverteu a lógica. Lá na Gênesis diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aí fez o homem, imagem e semelhança da divindade. Aí apresentamos, então, o Deus Criador. A partir daí apareceu um Deus igual ao homem. O homem fez Deus à sua imagem e semelhança. E ao longo de todo o Velho Testamento, você tem lá um Deus de ira, um Deus da guerra, um Deus que tem inveja, um Deus que se arrepende de ter feito o que fez, um Deus fraco. Já perceberam isso? Como pode a divindade ter as mesmas fraquezas humanas? Aí você vai seguindo, chegamos à terceira versão divina, apresentada por Jesus. Deus é Pai, todo amor e bondade, toda justiça. Deus é a perfeição. Acabou. É esse Deus que a gente entende. Tudo se explica quando a gente entende os atributos de Deus. Na perfeição. Sobre a imortalidade da alma, a ciência está estudando aí e já comprovou que o nosso corpo tem prazo de validade, a gente vai ver daqui a pouco, mas a nossa alma, o nosso espírito permanece. É imortal. Desde que sai das mãos do Criador, está fadado à imortalidade. Deixa eu ver se eu errei aqui no slide. Não, tá certo. Fazendo uma distinção e explicando uma coisa importantíssima para nós. O que é a morte? Alguns irmãos nossos dizem que a morte não existe. Eu acho um equívoco. Nós temos que explicar que o que morre é o corpo físico. Tudo na natureza que tem vida vai ter o seu final.
Não estamos falando do espírito ou da alma, da individualidade, da inteligência. Então é necessário que se diga a diferença que acontece com o fenômeno da morte. A ciência que estuda o fenômeno da morte é a tanatologia. Conhecem? Não? A ciência que estuda a tanatologia, eles vão trabalhar, por exemplo, com cadáveres. A medicina legal, que vai estudar. A pessoa morreu, quando morreu, que horas morreu, a causa morte, etc. e tal. O conceito é o seguinte: tanatologia estuda a morte, que pode ser definida como, e aí cientificamente, o que é a morte? É claro que a gente está falando do corpo físico. Estado do ser humano quando já não pode sobreviver às suas próprias energias. Cessados os recursos médicos por um tempo suficiente, e isso se evidencia averiguado o silêncio cerebral e, concomitantemente, a parada cardiorrespiratória em caráter definitivo. Sabem por que entrou aqui a história do silêncio cerebral? Vamos ver daqui a pouco. Não saiam daí. Então, hoje, nós temos estudos referentes a mortes aparentes. Já ouviram falar? Já ouviram falar do fenômeno de experiência de quase morte? Já ouviram falar de letargia, catalepsia? Vai gravando aí. E regressão de memória, através da hipnose? Já ouviram falar também? Vocês não estão assistindo YouTube, gente. Que coisa! Lembranças de vidas passadas, engomadas, lavadas, estendidas. Lembram? Pois é. Isso tudo naquela época não existia. Tá? O outro item é reencarnação, a polêmica. Ô troço chato, o espírito adora falar de reencarnação. Aí a gente repete os mesmos textos que eles nos criticam. Não tem o que fazer, está lá, vamos nós. Dizem alguns que reencarnação não está na Bíblia. Cuidado. Cuidado. Letargia e catalepsia também não estão na Bíblia. Isso não significa que não existam. Qual é a referência? Hebreus 9, capítulo 27. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Paulo escreveu aos Hebreus: ao homem está ordenado morrer uma única vez. É verdade, é verdadeiro ou é falso a afirmativa de Paulo? Vamos analisar. Ora, Newton, se você falou que o que morre é o corpo físico, morreu, acabou. Então, o Newton, quando morrer, vai morrer uma vez. Aí onde entra a reencarnação aí? Aí a gente vai para o plano espiritual. O mesmo espírito no outro corpo. É questão de lógica. Eu não vou reencarnar Newton, pai daquela lindeza que está ali.
Percebem a diferença? Mas se não perceberem também, o problema é de vocês. Vamos a um exemplo bíblico. Vocês lembram da história da ressurreição de Lázaro? Vocês não estão lendo a Bíblia, né? Isso não é bom. Conta a história que Lázaro é um amigo muito querido, irmão de Maria e... esqueci a outra, Marta. Muito querido por Jesus. E Lázaro morreu. E Jesus foi lá. E já faziam 4 dias e o seu corpo físico já estava em processo de decomposição. Imagine, dentro de uma gruta de pedra lacrada. Uma pedra. Sem ventilação. Você quer o quê? 4 dias. O corpo começa a se decompor. É da natureza. Aí Jesus vai lá, chega na frente da gruta e diz assim: Lázaro, sai. E sai o Lázaro todo enfaixado, né? Feito uma múmia. E sai o Lázaro. Newton, você está dizendo que isso aí é a reencarnação de Lázaro? Claro que não. Mas como falamos, a Bíblia não fala sobre letargia, sobre catalepsia. Por isso que se hoje em dia, se não for detectada a morte cerebral da pessoa, ela não é considerada morta pela ciência. Mas naquela época, não vai muito longe, poucos anos atrás, fulano morreu, teve o velório, enterrou. Depois de um certo tempo, resolveram exumar o cadáver, fazer não sei o que aconteceu lá. Abre a cova, tira o caixão, abre o negócio, o corpo que estava assim, estava de bruço. Hoje nós entendemos o que é um coma. Tem pessoas aí que estão em coma. Sono profundo. E por que o corpo delas não deteriora como o de Lázaro? Porque elas estão no hospital tomando sonda, via sonda tomando alimentação e medicamentos por sonda para manter o corpo ali até que a pessoa desperte de novo. Isso leva quanto tempo, Newton? Faço a menor ideia. 7 anos, às vezes a pessoa leva e desperta. Está no YouTube. Então, olha o quanto que a gente avançou no conhecimento de nós mesmos, humanidade. O problema aqui, voltando para o Lázaro, é o seguinte. Lembra que o Paulo disse aos Hebreus, ao homem está ordenado morrer uma única vez? Mas se Lázaro estava morto e Jesus o ressuscitou e depois ele morreu de novo, Lázaro morreu 2 vezes. Paulo errou? É contraditório o texto? Não, ao homem está ordenado morrer uma única vez. Portanto, podemos concluir por questões de lógica que Lázaro não estava morto. Se Lázaro estava morto, Paulo errou na carta aos Hebreus, percebem? E ainda aqui não nega a reencarnação. Simples assim. Não é por acaso que Jesus falava, gente. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Quem tem olhos de ver, vejam. O próximo caso é o caso de Elias e João Batista, é o clássico do Espiritismo sobre reencarnação. Não tem como fugir. Está lá. Todos os fenômenos espirituais, mediúnicos, você vai encontrar da Gênese ao Apocalipse. Só que no Espiritismo, que estuda essas coisas, é catalogado.
essas experiências. Elias era um profeta que aparece pela primeira vez lá no livro dos Reis. No segundo livro dos Reis, diz que Elias não morreu. Elias ascendeu aos céus numa carruagem de fogo puxada por cavalos de fogo. Quem adorar essa era Jung, Freud, e os desenrolar esse paranauê aí, desse simbolismo aí. Mas as pessoas acreditam que realmente foi levou Elias para o céu. Ele ascendeu, não morreu Elias. Aí lá pelas tantas aparece Malaquias. O profeta Malaquias diz que antes da vinda do Senhor viria Elias. E até hoje eles esperam a volta de Elias. Porque para eles vale o que está escrito. Mesmo que Paulo tenha dito, a palavra mata, o espírito vivifica, que eles não entenderam, eles esperam a volta de Elias. Aí Malaquias disse isso, que primeiro virá Elias, antes da vinda do Senhor. Aí lá em Mateus, os discípulos perguntam para Jesus, mas Senhor, por que os escribas dizem que primeiro virá Elias? Jesus diz, é verdade que Elias virá primeiro e restabelecerá todas as coisas, mas eu digo que Elias já veio. E fizeram com ele tudo o que quiseram. E é assim que vão fazer com o Filho do Homem. E entenderam os discípulos que lhes falaram de João Batista. Na lei de reencarnação, João Batista era a reencarnação de Elias, o mesmo espírito num outro corpo. Lucas, no primeiro capítulo do seu livro, ele diz assim, cadê Lucas? Está aqui. Versículo 17, Lucas começa narrando o nascimento de João Batista. E irá diante dele, João Batista, o espírito e a virtude de Elias. Está lá, no texto sagrado. Se você não quiser entender também, não tem problema nenhum. Eu acho que eu entendi. Eu acho que eu entendi. Então, desenrolamos essa parte da reencarnação. Sobre mediunidade. Eu já antecipei, na Bíblia está cheio de fenômeno mediúnico. Em Atos dos Apóstolos, por exemplo, Pedro, depois da ascensão de Jesus, os discípulos se tornaram apóstolos. Aprendemos isso quarta-feira com a professora Olegária, a diferença entre discípulo e apóstolo. Discípulo, aquele que aprende, apóstolo, aquele que pratica. Então, eles começaram a praticar os ensinamentos passados por Jesus. E aí Paulo vai com, acho que João, vão ao templo. E na porta do templo tinha um mendigo. O mendigo ficava lá pedindo esmolas e pede a eles uma esmola. O que Pedro faz? Eu estou falando de Paulo, né? Não é Pedro? O que Pedro faz? O que ele diz? Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Levanta-te e anda. O mendigo era coxo, tinha problema na perna, andava meio manco, etc. e tal. Fenômeno mediúnico.
que aquele antigo pescador tinha aprendido com Jesus. Aí você entende por que Jesus falou, quando da expulsão de um demônio, de uma criança, que foi levada aos discípulos de Jesus, eles não conseguiram. Aí levaram para Jesus, Jesus repreende o demônio, e o demônio sai da criança. Aí os discípulos perguntam, mas, Senhor, por que a gente não conseguiu fazer? Por causa da vossa pouca fé. Pois se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, poderias fazer tudo o que eu faço e muito mais. Eu vou tentar desenhar. Eu sou péssimo de desenho. Mas eu vou tentar desenhar para vocês um grão de mostarda. Vamos lá. Agora é aula de artes. Um grão de mostarda. Se uma fé desse tamaninho aí consegue fazer tudo que Jesus faz, nossa, mãe, a gente tinha acabado com a miséria no mundo, com o sofrimento, com a dor. Se a gente tivesse entendido a mensagem de Jesus, só que nós somos cristãos incrédulos. Então Pedro curou depois lá, virou apóstolo, curou o coxo. Tem a cura da mulher com fluxo de sangue que tocou nas vestes de Jesus e ficou curada, fenômeno mediúnico. Várias vezes Jesus falava, vai em paz, a tua fé te curou. Não foi Jesus. A pessoa se autocurou. Já deveria ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. A fuga de Pedro da prisão. Pedro estava dormindo, aparece um anjo para ele na prisão, tinham 2 soldados do lado de fora, estava numa cela. Ele levanta, vai, a porta da cela se abre, ele sai, os guardas não veem, ele sai da prisão e vai embora. Fenômeno mediúnico. Aparições. Paulo ficou cego. Jesus falou, vai lá na cidade que tem um cidadão lá que vai te curar, e ppp, ele chega lá, é Ananias. E Ananias cura a cegueira de Paulo. Então, fenômenos mediúnicos na Bíblia tem uns borbotões. Mas vamos nós. Vamos entrar aqui na história do cético. Se entenderam tudo isso aqui, a gente já pode falar do cético. O que é o ceticismo? É uma doutrina filosófica que defende que é impossível alcançar a certeza da verdade. Ele valoriza a dúvida e o questionamento como ferramentas na busca da verdade. O cético é, portanto, alguém que busca a verdade para encontrar a paz de espírito. O problema do cético é que ele é louco para saber a verdade. Só que cada religião é dona da sua verdade. E aí o cético acabou não acreditando mais em ninguém. Aí ele vira ateu. Porque lembram, Deus era criador, depois virou humano, e depois virou pai. É por isso que o cético é cético.
Aí é para esse Kardec vai guardar a maior parte do seu livro. Não para convencê-lo, mas apresentar mais uma versão da verdade para ele julgar se dá ou se não dá. Um exemplo de ceticismo na Bíblia. Filipe vai a Natanael e diz assim: olha, encontramos o Messias. É Jesus de Nazaré. O que Natanael fala? E pode vir algo de bom de Nazaré? Aí o Filipe, vem e vê. Ó, vem e vê. Percebe? Vem e vê. Aí ele vai ver Jesus. Quando ele chega a Jesus, Jesus fala o que ele estava fazendo antes de Natanael falar com ele. No nosso caso aqui, o cético vai tratar com Kardec exatamente dos fenômenos mediúnicos, dos médios. Porque, como tudo no mundo, está sujeito a plágio, a charlatanismo, a enganação. E o Espiritismo não está fora disso. Os médios estão sujeitos a serem taxados de fraude. Os fenômenos, porque o mágico consegue fazer interpretar alguns fenômenos. Um mágico pode levitar. O mágico desaparece uma pessoa dentro de uma caixa e isso não justifica que o espiritismo seja uma fraude. Você não pode analisar a magia e transportar isso para a doutrina espírita. Você quer provar que a doutrina espírita é falsa? Estuda o espiritismo, não a magia. Então o cético vai se preocupar com isso. Na primeira parte ele vai falar sobre por que Kardec mudou o termo espiritualismo para espiritismo. Espiritualismo diferente do materialismo, ou seja, espiritualista, ele acredita em algo que transcende. Então, nós espíritas também somos espiritualistas. Só que o espiritualista não acredita no mundo espiritual, na comunicação. Por isso, Kardec cunhou um novo termo, espírita, espiritismo. Algo novo precisava de novos conceitos. Ele vai falar sobre as dissidências. A internet está cheia de gente aí falando de espiritismo, não sendo espírita. É ex-espírita, aquele negócio do demônio, como é? Esqueci agora também. Até o Frei, que eu adoro ele, também está falando de espiritismo, batendo na gente, coitado. Faz parte. Quanto mais ele bate na gente, mais a gente fica em evidência, né? Claro. A gente pode divulgar. Aí ele vai falar das fraudes. Antigamente se falava de prestidigitadores. As pessoas simulavam uma sessão mediúnica de mesa girante, aí o pessoal ia ver, tinha um mecanismo embaixo que mexia ali, que não sei o quê. O outro lá atrás do palco simulava as pancadas e tal. Isso explica as fraudes, não explica o espiritismo e as manifestações reais. Por isso Kardec diz que uma ideia só é supersticiosa quando falsa, mas cessa de o ser quando passa a ser uma verdade reconhecida. Aí ele fala da oposição da ciência. Kardec era um cientista. Então os colegas, os manos dele, ele fazia experiências com magnetismo, estudioso do mesmerismo, hipnose. Naquela época, era bruxaria aquilo ali, gente.
Magnetismo, para a igreja era coisa do demônio. Hipnose? Que isso? Você está louco. Ele já estudava aquilo lá. Então, a ciência da época bateu nele que deu pena. Você lembra da história? Lembrei agora. De Galileu. Até Galileu, a Terra era o centro do universo. Galileu provou que não era a Terra o centro do universo. Na época, o universo, a gente está falando aqui da Via Láctea. Era o Sol. Ele teve que se retratar perante a igreja. Senão ia para a fogueira. Ciência e religião, então caminham cada um para o seu lado. Daí surge o Espiritismo, trazendo essas co-irmãs de volta, para caminharem juntas. Porque eu não sei se vocês sabem, Jesus falou lá, 2000 e tantos anos, sobre física quântica. Pasmem vocês. Então, agora o Espiritismo junta todas as ciências e começa a trabalhar na evolução do pensamento humano. Aí entramos aqui, nas falsas explicações dos fenômenos. Como eles querem criticar o Espiritismo, eles pegam os falsos espíritas e os falsos médiuns. Está vendo? É fraude. Aí ele vai perguntar, mas esse fenômeno aí não é fruto da imaginação do médium? Não é uma alucinação? Alucinação, para quem não sabe, é uma alteração da percepção que faz com que uma pessoa sinta, veja, cheire, ouça e toque algo que não existe. Pode afetar um ou mais sentidos. Então, o aparecimento de Jesus após a sua morte a Maria Madalena fora do túmulo pode, dentro deste conceito de alucinação, se aplicar a Maria Madalena. Paulo, a caminho de Damasco, tem um encontro com Jesus. Só ele viu. Os que estavam com ele não viram e nem ouviram Jesus, pode ser taxado de alucinação. Só que não é. Eles não estavam num estado alterado de consciência. Mas vê como é fácil você distorcer a realidade? Aí ele fala, não pode ser uma questão fluídica, fluido magnético, por exemplo, porque naquela época, como eu falei, eles trabalhavam com magnetismo. Passe. É também um trabalho magnético. O magnetizador tem a capacidade de transferir as suas energias para uma outra pessoa, para curar de uma dor, de uma inflamação, de uma enfermidade qualquer. Ele estudava isso naquela época. E o Kardec partiu daí, porque ele mexia com isso. Quando ele viu as mesas girantes, ele foi logo, é magnetismo. As mesas giravam, as mesas batiam, as mesas não sei o quê. Só que quando falavam para ele, mas responde pergunta. Opa, peraí, mesa não tem cérebro. Então não é magnetismo, tem alguma coisa aí que não está batendo o nome com a pessoa. Aí ele foi perguntar para a tal da mesa,
Alguém perguntou, e não, nós somos os espíritos, a alma das pessoas que já morreram, que atuamos sobre a mesa. Aí depois eles descobrem, nós só podemos, espíritos desencarnados, atuar sobre o mundo material se tiver uma figura chamada médium. Aí Kardec cria mais um termo, médium, que faz essa interseção do plano espiritual com o plano físico, porque se não tiver médium, a casa mal assombrada, vazia, não tem assombração, não tem manifestação. Aí você chega lá, médium, o espírito pega o seu fluido e joga a mesa lá para o outro lado. Aí acontece a manifestação, o fenômeno. Por exemplo, lá em Daniel, capítulo 5, profeta Daniel, capítulo 5, versículo 5, ele narra um fato curiosíssimo. Estava lá o rei da época, no almoço, no jantar lá, estava lá numa festa lá, né? E aí, de repente, na parede, surge uma mão daqui para lá, passa a escrever na parede. E os que estão ali veem aquilo ali. Depois a mão some. Na mesma hora apareceram uns dedos de mãos de homem e escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do Palácio Real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Fenômeno mediúnico. Naquela reunião ali, tinha médiuns que possibilitaram aquela escrita direta ali. E a materialização de uma mão, só a mão. Poderia ter ser o corpo todo, a metade do corpo, aí ia depender do espírito. Aí ele vai mais longe, o cético, com Kardec. Até aí não está. Mas como o médium entra em transe, estamos na época de Kardec, século XIX, né? Em sono. Por isso que muitas vezes os se refere ao sono. A criança não está morta, apenas dorme. E riam dele. Então o médium entra num transe profundo, está dormindo. Então não pode ser um estado sonambúlico, porque eles estudavam sonambulismo também. Oh, glória! Era alvo de pesquisa sonambulismo. A pessoa num sono profundo, de repente se levanta e vai andando, e vai aqui, vai ali, escreve, não sei o quê. A pessoa sonambúlica é um perigo danado, porque ela mora num apartamento e cair da sacada. Está dormindo em sono profundo. O médium também não entra no estado sonambúlico? Não necessariamente. Kardec classifica especificamente os médicos sonambúlicos e outros médiums. Tem essa especificidade lá. Olha que curioso sobre o sonambulismo, ou sobre os sonhos. Um tipo de mediunidade muito interessante na Bíblia é a mediunidade onírica, o da interpretação de sonhos. O pessoal que defende a crítica ao espiritismo diz que a Bíblia proíbe você consultar os mortos, os adivinhos, essa coisa toda, né? Guarda essa informação aí. Mas eles não explicam José do Egito. José do Egito era um médium que tinha essa capacidade
de fazer a leitura dos sonhos que eram trazidos para ele. Muitos consultavam ele, até que ele chegou ao faraó, interpretou o sonho de faraó e se tornou o segundo na hierarquia egípcia. Só acima dele, só o faraó, sendo José um hebreu. Trazendo para cá, surgiu na Terra um moço chamado Carl Gustav Jung, contemporâneo de Freud, considerado o criador da psicologia analítica. Esse Jung mexia com sonhos, trabalhava com o conceito de Deus, espiritualidade, alma, ele mexia com tudo. E ele fazia auto-hipnose. Na linguagem dele, ele entrava na profundidade do seu ser. E ele começava a ver coisas. Dessas coisas interessantes, vai demorar, gente. Não se preocupe não, que hoje quem não fez o almoço ontem, babou. Ele vai falar que uma noite, ele entrou nesse sono profundo, se viu numa escuridão e apareceu uma luz. Dessa luz apareceu uma figura de um homem. E essa figura de homem foi se aproximando dele. E ao chegar perto dele, disse: eu sou Elias. Você está falando do Elias da Bíblia? É. Nisso que ele está conversando com a figura de Elias, aparece uma outra figura feminina. E quem é a figura feminina? Salomé. A Salomé da Bíblia. E quando ela se diz para ele que é Salomé, ele tem uma repulsa. Porque Salomé é aquela dançarina maravilhosa, globeleza, que pediu a cabeça de João Batista, que era a reencarnação de Elias. Então, para Jung, e não foi só uma noite, ele continuou nessa experiência na segunda noite, na terceira noite, se encontrando com Elias e Salomé. E Elias dizendo que era pai de Salomé, que os espíritos estavam ligados desde sempre e continuariam juntos por toda a eternidade. Olha onde a gente chegou, Nilton. Isso tudo está nesse livro aqui, o livro vermelho. É um livro que foi lançado depois da morte de Jung. Ele tinha escrito muitas coisas, estava inacabado. E aí depois eles resolveram juntar todos os manuscritos dele, digamos assim, e lançaram a obra, o livro vermelho. E aqui ele narra essas experiências que para nós, mediúnicas, que você não tem como contestar essa referência. Então, ao longo da história da humanidade, a gente vai aparecendo estudiosos que vão explicando melhor na sua área o que fala o Espiritismo. Simples assim, gente. Seguindo aqui. Aí ele diz assim: mas não basta aos incrédulos, aos céticos, vejam e se convençam.
porque o cético queria que... Ele nunca tinha visto, então ele queria que aparecesse aqui na frente dele uma manifestação dessa para ele acreditar. Só que a gente não trata de crença. Lembra? A gente não é religião. A gente não trata de crença. A gente pode tratar do artigo de fé, porque a fé, ela não é exclusividade da religião. Para nós, a fé é uma certeza. Já falei isso outras vezes aqui. Não é um artigo religioso para nós. Então, não é uma crença. Eu sei que é assim por conta das justificativas, das explicações, das experiências. Mas ele queria que... Lembra da parábola do rico e Lázaro? Morrem os dois, o Lázaro vai para o céu, na linguagem cristã, e o rico vai para o inferno. Aí ele olha lá para cima, está lá o Lázaro com o pai Abraão, simbolizando Deus. Aí o pai Abraão manda Lázaro aqui, que eu estou com sede, para ele molhar o dedo na água e botar na minha boca, etc e tal. Aí o pai Abraão diz assim, não dá. Babou, mano. Quem está aqui não dá para ir para aí. E quem está aí não pode vir para cá. Ah, então manda Lázaro lá com os meus irmãos, com meus familiares, para avisar que, para eles não virem para cá para onde eu estou, que é lugar de prantos e ranger de dentes, de sofrimento. Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam, disse Abraão. Não, pai, mas se o Lázaro aparecer lá, Lázaro tinha morrido. Se o Lázaro aparecer lá, eles vão acreditar. Abraão diz assim, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que um dos mortos ressuscite. Não ia acreditar. Tem gente que diz, eu só acredito vendo, aí vê. Mesmo assim não acredita. Não acredita. Por fim, eles falam mas os espíritos deveriam ter a boa vontade de se manifestar e convencer as pessoas. Não, porque não existe violência nas leis divinas. O espírita que acha que tem que convencer você a ser espírita, está equivocado. Se você é Maria, vai com as outras, você tem um problema muito sério. É você pegar o conhecimento que você adquiriu e o que você faz com ele é problema seu, livre-arbítrio. Então a espiritualidade não vai se preocupar em convencer o neutro de coisa nenhuma. Eles vão apresentar para a gente as coisas, e aí eu, na minha autoanálise aqui, irmão, isso aqui vale, isso aqui não vale, não é. Porque a cada um segundo as suas obras. Aí ele termina falando sobre... Eu não sei se eu mexi nisso aqui. Ah, tá, estou mexendo nisso aqui. Aí ele vai falar sobre a origem das ideias espíritas modernas e meios de comunicação. Porque tem uns fenômenos, até então inexplicáveis, que estavam no campo do maravilhoso, no campo dos milagres. Porque eles não conseguiam explicar. Na Terra passou um homem, que agora, 1º de maio, faz aniversário, chamado Eurípides de Barçanufo. Eurípides de Barçanufo desenvolveu muitas habilidades mediúnicas. E uma delas era a de bilocação. A bilocação é ele estar aqui, dando aula na escola lá, no colégio Allan Kardec. De repente, ele entrava em transe mediúnico, a sua alma saía do corpo, ia lá numa fazenda fazer um parto, ou curar um doente.
Os alunos ficavam sentados aí, passaram-se alguns minutos, ele voltava e dizia: fui em tal lugar atender tal pessoa. Enquanto eu fui lá atender esta pessoa e fiz o parto, o marido da pessoa está vindo me chamar e vai bater a porta daqui a pouco. Vocês vão abrir a porta normalmente. E quando ele acabou de falar, bateram na porta da sala, os alunos abriram, era o marido doutor Eurípides, minha esposa está lá. Não, eu já fui lá. Não tinha como, na estrada não vi o senhor. Era estrada, a cavalo o negócio. Eurípides volta lá com o marido. Ao chegar, a mulher diz assim: mas, doutor Eurípides, não precisava voltar. Eu estou bem, a criança também está bem. Ah, Neuto, mas tu está falando de espiritismo, não vale, diria o cético. Tá bom. Vamos para o cristianismo? Vocês conhecem a história de Santo Antônio de Pádua? Santo Antônio de Pádua estava pregando numa igreja. Eu posso mudar os locais, tá? Mas a ideia é essa. Ele estava pregando numa igreja em Pádua. Soube que o pai dele estava sendo julgado e seria condenado em Lisboa por um crime não cometido. Ele lá pregando. Ele se ligou à situação. Ele entra em transe, para a pregação, seu espírito se desloca até Lisboa, se materializa no tribunal, faz a defesa do pai, prova a inocência do mesmo e volta para a igreja. E retoma a sua atividade. Isso está nos registros da Igreja Católica. Portanto, a gente só faz dizer que isso é um fenômeno mediúnico, espiritual, de comunicação que tem nesses dois planos da vida. Depois ele questiona os meios de comunicação. Começamos lá com as mesas girantes, depois fomos para as pranchetas e depois para os médiuns, no caso da escrita. Há vários tipos de mediunidade, portanto, há vários tipos de médiuns. Foi. Então, como é que a gente trata esses irmãos que nos criticam? O que é que Jesus nos ensina? O que eu vejo muito na internet hoje são irmãos falando, criticando a doutrina espírita ou o espiritismo. Ora eles dizem que não é cristão e ora eles dizem que não é ciência. Eu espero que Kardec tenha explicado lá no início que tipo de ciência nós praticamos, que tipo de filosofia nós entendemos. Hoje nós entendemos por que, quando o censo foi perguntar para um espírita qual era a religião dele, e as oficiais, católico, evangélico e não sei o quê, tinha uma brecha ali, um buraco ali, olha. Não, porque eu sou espírita. Ah, então vamos colocar aqui mais uma religião cristã, o espiritismo. Pronto, agora todo mundo virou espírita de cunho religioso. É mais uma divisão dentro da doutrina cristã. É mais um querendo ser o dono da verdade, que vai passar o resto da vida brigando com os outros.
Percebem a gravidade do negócio? A humanidade precisa de tantas religiões? Aí o Kardec inventa mais uma? Não. A doutrina espírita abarca todas as áreas do conhecimento humano. Todas as ciências que tratam da natureza, do plano material e do plano espiritual e da relação entre eles. Portanto, o Espiritismo não condena ninguém, não blasfema contra ninguém, não deseja o mal de ninguém, muito pelo contrário. O Espiritismo é que vai dar sustentação moral para essas religiões. Nós não viemos combatê-las, nós viemos aperfeiçoá-las, fortalecê-las. Portanto, o cristianismo católico vai beber nessa fonte para entender a sua fé. O cristianismo protestante vai beber nessa fonte para entender a sua relação com a divindade. E todas as religiões vão chegar a essa mesma conclusão, pelas descobertas. E para finalizar, recentemente eu li um artigo, vídeo, que a psiquiatria, a psicologia, a biologia estão estudando o fenômeno da reencarnação. A psicologia e a psiquiatria estão estudando a faculdade mediúnica. Eles querem entender se o médium, quando tem a sua faculdade mediúnica desenvolvida, ele pratica a mediunidade, se o seu corpo físico tem alguma alteração molecular, atômica. Eles estão percebendo que o corpo do médium ostensivo é diferenciado. A glândula pineal, que antes eles achavam que era uma glândula inoperante, que não servia para nada no corpo humano, hoje eles já estudam a sua função nessa relação. E a física quântica vem aí trazendo para nós, confirmando aquilo que a gente já fala aqui há algum tempo. A gente que eu estou falando da doutrina espírita a partir de Allan Kardec. Que existe muita coisa que a gente vai descobrindo desde que a gente abra a nossa mente para esse conhecimento. Então eu espero que tudo que foi falado aqui hoje, vocês possam ter guardado em seus corações e mentes. Uma palavra, uma frase, qualquer coisa que fez sentido para vocês. Vá para casa refletindo sobre isso. Passe a semana pensando sobre isso. E veja se vocês conseguem perceber a necessidade que todos nós temos de mudança. É urgente que a gente mude o nosso padrão vibratório do caos, da maldade, da violência, para um outro nível. Nós só encontraremos o reino de Deus na Terra quando nós formos verdadeiramente cristãos, pessoas de bem, pessoas da paz, do amor. Assim eu concluo, perdoe-me ao avançar da hora, agradecendo a atenção de vocês, que vocês tenham um bom domingo, de muitas reflexões. Eu espero ter ajudado nessa compreensão e nesse despertar de consciência. E agradeço a espiritualidade da casa, que me ajudou, porque a garganta, eu não achei que eu ia chegar até o final do desafio. Mas chegamos. Muita paz a todos.